Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos chegando para mais uma aula do nosso curso de discipulado, lição de número 3, que tem como título dessa lição, Conhecendo a Salvação. E já quero informar aos irmãos, é um curso para novos convertidos. Eu uso geralmente a base desta revista, é uma revista antiga da nossa CPAD, e junto com outro material nós montamos aqui estas aulas, seguindo esse cronograma aqui, esse sumário do nosso discipulado. Esta, como já informei, é a nossa terceira aula. Primeira aula apresentamos aí aos irmãos o Conhecendo a Bíblia. Segunda aula, Conhecendo Deus. E hoje, Conhecendo a Salvação. Você pode entrar aí no nosso canal, nos vídeos, você vai ter acesso a essas aulas. Isso para a glória do nosso Deus. Se você já é inscrito no canal, muito obrigado pelo seu apoio, pela sua cooperação conosco. Se você divulga com os seus amigos, com os novos convertidos, com a sua família, muito obrigado. Sou grato pela sua cooperação em divulgar o Evangelho. Vamos à nossa aula de hoje, Conhecendo a Salvação. A doutrina da salvação, ela é uma das doutrinas básicas do nosso cristianismo, e em toda a Bíblia nós vamos ler sobre a salvação. Salvação necessária, indispensável, por causa da queda do homem, a separação que o homem teve de Deus após pecar contra Deus, desobedecendo a sua ordem lá no jardim do Éden, comendo do fruto que Deus havia dito que ele não deveria comer. Devido a este pecado, a Bíblia diz que o pecado entrou no mundo através de Adão, alcançou todos os homens, e assim também a morte por causa do pecado entrou aos homens. E para que o homem tivesse acesso a esta salvação, foi preciso Deus executar o plano de resgate, o plano de salvação para todos os homens. Lembrando que, mesmo antes de começar aqui a aula propriamente dita, a salvação ela é ofertada a todos os homens, em todas as nações, em todas as etnias. O homem é convidado a receber a salvação de Deus, salvação eterna, uma vida eterna com Deus no novo céu e na nova terra. Para isto, quero te convidar a assistir essa aula conosco. Quero te parabenizar, você que é novo convertido, pela decisão que você tomou em aceitar o convite de Jesus de entregar a sua vida para Ele, se arrependendo-se dos seus pecados, confessando a Ele os seus pecados e recebendo o perdão desses pecados. Agora vamos conhecer um pouquinho sobre a doutrina da salvação. Para isso eu quero ler 3 textos na Bíblia Sagrada, em epístolas diferentes, todas no Novo Testamento, começando em Hebreus, capítulo 2, versículo 3. Como estamos em uma aula, peço a você que abra a sua Bíblia e nos acompanhe nas leituras que iremos proceder. Hebreus, capítulo de número 2 e o versículo de número 3. Hebreus, capítulo 2 e o versículo de número 3, que diz assim: Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Também podemos ler em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4 e o versículo de número 12. Atos dos Apóstolos,
capítulo 4, e o versículo de número 12, que diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E ainda para concluir a nossa leitura texto, Efésios, capítulo 2, versículo 8. Efésios, carta que Paulo escreveu à igreja que estava em Éfeso, capítulo de número 2, e o versículo de número 8, que diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Percebam comigo que esses três versículos, eles se completam. O autor aos Hebreus diz o seguinte: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Ele mostra que o escape para o homem se faz necessário que o homem entenda que ele só terá escape de quê? Da condenação eterna, de uma vida eterna separada de Deus. Ele só terá esse escape se ele atentar para a salvação que o Senhor propôs. Por isso que o escritor aos Hebreus diz: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Em Atos dos Apóstolos, Pedro vai dizer que em nenhum outro nome há salvação. Veja que em Hebreus ele apresenta que precisamos escapar, e só escapamos se atentarmos para a salvação. Pedro aqui em Atos 4:12 está dizendo que só em Jesus há essa salvação. E ele diz: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual possamos ou devamos ser salvos. Então, para escapar, precisamos recorrer à salvação. E quem nos dá a salvação? Jesus Cristo. Fora de Jesus Cristo não há salvação. Salvação só em Jesus Cristo. E Paulo, escrevendo aos Efésios, completando a cadeia desses 3 versículos, ele diz: pela graça sois salvos. Salvação é de graça. Para mim e para você é de graça. Custou muito caro para Deus, que teve que dar o seu único filho, seu filho unigênito, para que ele morresse em nosso lugar. O profeta Isaías diz para nós que ele tomou sobre si as nossas culpas, os nossos pecados, e levou sobre ele as nossas iniquidades. Encontramos aonde? Isaías capítulo de número 53, versículos, vamos ver aqui bem rapidinho. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Glórias a Deus. Ainda o versículo 10 do capítulo 53 de Isaías, eu li o 5, o 10 diz o seguinte: todavia ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Final do versículo 11 diz: o justo justificará a muitos. Então vamos relembrar aí: como escaparemos nós se não atentarmos para esta salvação? Esta salvação só no nome de Jesus Cristo, e é ofertada aos homens de graça. Para nós foi de graça, mas para Deus custou a vida do seu Filho Jesus Cristo. Tendo essa consciência, podemos estudar um pouco sobre esta doutrina, a soteriologia,
a doutrina da salvação. Salvação é o resultado da morte expiatória de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que livra o homem da condenação eterna causada pelo pecado. Para certificarmos disso, vamos até aqui, vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1, versículo 7. Efésios, capítulo 1, versículo 7. E depois o capítulo 2, versículo 1, que diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Glórias a Deus. Jesus Cristo fez isto por nós. Segundo, a salvação é um ato soberano de Deus. Só Deus pode dar a salvação aos homens. Só Deus pode ofertar a salvação eterna aos homens. E só Ele pode salvar o homem para uma vida eterna de gozo, paz e alegria no Espírito. Diz assim, olha, a salvação é um ato soberano da vontade de Deus que, em seu Filho, nos reconciliou consigo mesmo. Vamos lá? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19. Aleluia. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19, diz assim: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. O próprio Deus tomou a atitude de reconciliar o homem consigo mesmo através de Jesus Cristo. Isso faz de Deus o soberano com relação à salvação do homem. Seguindo, a salvação é uma demonstração do grande amor de Deus em favor da humanidade. Aleluia. Vou repetir aqui. A salvação é uma demonstração do grande amor de Deus em favor da humanidade, condenada por causa do pecado. Romanos capítulo 3. Vamos aqui, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 3, versículos 10, 11 e 23. Abra sua Bíblia, meu irmão, principalmente você novo convertido, acompanhe na Bíblia esses textos, esses versículos que estamos mencionando, para que você vá tendo base bíblica para esta aula. Amém? Capítulo 3 da carta de Paulo aos Romanos, versículos 10, 11 e 23, diz assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo está dizendo que não há um justo, nenhum sequer, todos pecaram. E com o pecado se separaram de Deus. Deus é santo e ele não combina com o pecado. Então o homem, ao pecar, ele separou-se de Deus. Ele se distanciou de Deus. Como diziam os nossos antigos pastores, que o pecado ele fez um muro de separação entre Deus e o homem caído. Agora Deus quis reconciliar o homem com ele, e ele faz isso através do seu Filho
Jesus Cristo. Vamos mais adiante um pouquinho para ir entendendo isso. Terceiro, a salvação é oferecida a todos os homens. Glórias a Deus por isto. Deus não faz acepção de pessoas. A vontade de Deus é que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade e sejam salvos. A salvação é oferecida a todos os homens, sem acepção, em Cristo. Todos podem ser salvos, libertos do pecado, tornando-se assim filhos de Deus. Nós lemos o texto áureo da Bíblia Sagrada em João capítulo 3, versículo 16, que diz o seguinte: porque Deus amou ao mundo, o mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o quê? O mundo pessoas, físico, mundo físico, pessoas. De uma tal maneira, inexplicável a maneira que Deus nos amou, porque Paulo diz que ele nos amou antes que nós o amássemos. Ele nos amou estando nós ainda em nossos delitos de pecados. Que deu, ele ofertou o seu Filho unigênito. Agora para quê? Para que todo aquele que nele crê, todo aquele, sem acepção, todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna. Não venha perecer, mas tenha a vida eterna. Glórias a Deus. Em João capítulo 1, versículo 12, vai dizer o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Todos quantos o receberam. Jesus, ele faz um convite dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Paulo diz para nós: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, que é poder de Deus e salvação para todos que creem, primeiro dos judeus e também dos gregos. Então a salvação é para todos os homens. Glórias ao Senhor. Em quarto, é um ato da infinita misericórdia de Deus. A salvação para o homem é um ato infinito da glória, da misericórdia de Deus. Vamos ler aqui, que nós escrevemos aqui. Porque é dada graciosamente, mediante a fé, e não através dos nossos próprios méritos ou boas obras. O próprio Criador tomou a decisão de reconciliar consigo o homem que, pela desobediência, havia se afastado dele, tornando-se escravo do pecado e inimigo de quem o criara, oferecida por sua graça. Glórias a Deus. Então, a salvação é um ato infinito, ou um ato da infinita misericórdia de Deus. Eu glorifico a Deus, irmãos, porque partiu de Deus a ideia de salvar o homem. Eu escutei agora recente um pastor dizendo o seguinte, que se alegrava muito porque ele sempre vê em toda a Bíblia Deus em busca do homem e raramente o homem em busca de Deus. O homem, ele só lembra de Deus quando está precisando de algo, mas Deus busca o homem para salvar, para resgatá-lo, para dar a vida eterna, e a gente glorifica ao Senhor. Então, a salvação é um ato da infinita misericórdia de Deus, é pela graça. Lembra Efésios capítulo 2, versículo 8? Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras, para que o homem não se glorie. Deixa eu lembrar aqui, salvação não vem por obras. Salvação é um ato de fé.
A misericórdia de Deus abriu as portas para aqueles que creem, tenham a salvação. Agora, bem verdade é que quem é salvo tem boas obras. As boas obras acompanham aqueles que foram resgatados por Deus. Não é as obras que vai me dar a salvação ou vai me fazer filho de Deus, mas sim o ser filho de Deus, o ter a salvação é que vai fazer com que as minhas obras sejam mudadas e eu passe a fazer boas obras. Quando eu leio em Romanos capítulo 5, diz assim, olha, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, justificados pela fé, o resultado, temos paz com Deus através de quem? De Jesus Cristo. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Em nenhum outro nome podemos ser salvos. E a salvação é pela graça. Então, a justificação é pela fé, que gera paz com Deus, a reconciliação com Deus. E através de quem? De Jesus Cristo. Paulo escrevendo sobre a justificação no capítulo 5 de Romanos. Aí ele vai dizer no versículo 2, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. A porta é a graça, mas para entrar nessa porta é pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aí ele diz, ó, pela qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A porta é a graça. Deus abriu a porta da graça, da salvação para todos pela sua infinita misericórdia, mas o homem precisa ter fé para entrar por ela. Glórias ao nome santo e poderoso de Jesus Cristo. E ainda, esse é o versículo 2 do capítulo 5, versículo 8 e 9 diz assim, olha, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. O sangue de Jesus Cristo. Aqui eu passo para mais um passo aqui, para mais um ponto, o quinto, com relação à doutrina da salvação. Um preço foi pago. A grande dívida foi paga. A maior dívida que um homem tem é diante de Deus por causa do pecado. Nós não temos como pagar essa dívida. Juntando todos os nossos bens, todas as nossas riquezas, de todos os homens do mundo inteiro juntos, não tem como pagar o resgate de uma vida. O preço foi pago. Pedro diz que não foi por coisas corruptíveis como ouro ou prata, mas foi pelo precioso sangue de Jesus Cristo. A minha vida, meu irmão, e a tua vida, meu irmão, custou o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. E não foi a última gota, não. Foi todo o seu sangue derramado ali. Ele pagou a nossa dívida. Ele quitou, cravando na cruz a cédula que era contra nós. Aleluia! Olha só, precisamos saber que a salvação custou um alto preço. O sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, João capítulo 1, versículo 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi a apresentação que João Batista fez com relação a Jesus, imolado pelos nossos pecados na cruz do Calvário, conforme a profecia de Isaías, capítulo 53, versículo do 4 ao 7. Eu quero ler esta profecia com você. Já lemos alguns textos aqui do capítulo 53, mas agora numa sequência do versículo 4 até o 7. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos
andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Glórias a Deus. Nós fomos resgatados por esse preço. Porém, aos homens foi concedida graciosamente, segundo a misericórdia infinita de Deus. Jamais o homem pagaria tal resgate para a sua salvação, pois ela não depende de qualquer mérito humano, nem de boas obras. Releia aí, por favor, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, e você vai entender que é pela graça que somos salvos, mediante a fé. E isto não vem de nós, é dom de Deus. Não vem pelas obras, para que o homem não se glorie nisso. Glórias a Deus. Toda a honra, toda a glória, todo o crédito da nossa salvação deve ser elevado a Deus, depositado na conta de Deus, sendo gratos a Ele por tão grande salvação. Esta é a grande dívida. O homem não tem como resgatar, quitar ou mesmo pagar a dívida, por ser o preço muito alto. Vamos mais um pouquinho aqui. Para que o homem fosse justo ou justificado por conta própria diante de Deus, seria preciso que nunca praticasse o mal e jamais quebrasse a lei divina. Além disso, seria preciso que sempre fizesse o bem, como está escrito em Eclesiastes 7:20, que faça o bem e nunca peque. É impossível, depois da queda de Adão, o homem não pecar. A doutrina do pecado, que é uma próxima aula aí que estaremos trazendo para os nossos irmãos, o homem peca por pensamento, palavras e obras. É impossível o homem não pecar. Não há um que não peque. O homem que diz que não peca, já está pecando. É mentiroso, porque a Bíblia diz que todos pecaram. Uma dívida tão grande que o homem levaria por toda a sua vida e ainda na eternidade estaria sofrendo as consequências desta grande dívida. Mas aprove a Deus, o bondoso e eterno Pai, preparar um meio para que essa dívida fosse paga. E só há um meio de justificar. Jesus, Jesus, Jesus. E só Jesus teve condições de pagar essa dívida por nós. Ele é o meio que Deus preparou. Ele veio ao lugar da dívida na terra e com a sua crucificação ele pagou toda a conta. Na cruz do Calvário, Jesus bradou e disse: Tetelestai, está consumado, a conta está paga. Agora abriu um novo e vivo caminho. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, dando acesso ao homem entrar no lugar santo dos santos, tendo a reconciliação com Deus por Cristo Jesus, o nosso eterno Salvador. E Pedro disse que em nenhum outro podemos ser salvos a não ser por Jesus Cristo. Para concluir, 4 palavras para a salvação. Há 4 palavras doutrinárias empregadas na Bíblia para nos revelar a extensão do valor da morte de Jesus Cristo, isto é, do seu sangue remidor para tirar os nossos pecados. Tão vasto e infinito é o alcance da obra efetuada por Jesus, que um só vocábulo das Escrituras não teria condições de resumi-lo ou explicá-lo. Então, foi os teólogos aqui estudando, encontraram essas 4 palavras e eu passo elas para vocês agora. Expiação, redenção,
propiciação e imputação. Expiação: aplica-se a salvação em relação ao pecado quanto ao seu alcance, que é infinito. Salmo de número 103, versículo 12, Isaías, capítulo 53, versículo 10. Redenção: diz respeito à salvação em relação ao pecador e seu pecado. Propiciação: aplica-se a salvação quanto à transgressão, isto é, a salvação considerando o ser humano como transgressor. Imputação: que se relaciona com a salvação quanto ao seu creditamento, ou seja, a justiça de Deus lançada em nossa conta pela fé no próprio Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 17, Mateus capítulo 6, versículo 12. Portanto, a salvação é tão grande e tão rica que uma só palavra não abrange o seu significado. Glórias a Deus por tão grande salvação efetuada para os homens, ofertada gratuitamente. Todos os homens têm a necessidade da salvação. Todos pecaram e que o salário do pecado é a morte. Todos necessitam da salvação. Todos precisam arrepender-se dos seus pecados, confessá-los a Deus e abandoná-los definitivamente, aceitando o dom gratuito de Deus. Glórias ao Senhor. Vou citar 2 versículos aqui para nós concluirmos. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Porque todos pecaram, todos necessitam da salvação. Porque o salário do pecado é a morte, todos precisam aceitar a vida que é Cristo Jesus. E sabendo que o dom gratuito de Deus é a vida eterna, cabe ao homem reconhecer que é pecador, se arrepender dos seus pecados, pedir perdão dos seus pecados a Deus e receber a salvação em Cristo Jesus de graça, pela fé que o Senhor tem assim ofertado. Glórias a Deus. Os aspectos da salvação: justificação, regeneração e santificação. Justificação no momento que o homem entrega a sua vida, aceita o plano da salvação de Deus, a regeneração que Deus faz na sua vida e a santificação, que é um processo que vai sendo feito dia após dia na vida de todos aqueles que servem a Cristo. Ele vai nos moldando, como o oleiro prepara um vaso, ele vai nos moldando através do Espírito Santo que passa a morar em nós, ele vai nos preparando para a vida eterna com Deus. Santificação é a mudança de caráter, a mudança de serviço em Cristo, como lemos em João 15, versículo 4 e João capítulo 17, versículo 26. Então se faz necessário que o homem receba a salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Fé não é crer sem provas. Ela é baseada na maior de todas as provas, a palavra de Deus. A fé é um fato, mas também um ato. Tiago capítulo 2, versículo 17, versículo 26, Mateus capítulo 17, versículo 20, manifesta-se por ações, por obras, como grão de mostarda. Há 2 aspectos da fé, ativo e passivo. A fé ativa diz respeito ao nosso viver, nosso agir, nosso trabalhar para Deus. Já a fé passiva se relaciona com a fidelidade do crente ao Senhor e sua firme perseverança. Então, como a fé salvífica se manifesta em nós? A fé salvífica tem a ver com o pecado em relação a Deus, pois sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário
que aquele que se aproxima de Deus creia que ele é galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Glórias ao Senhor. Então creia, meu irmão, em Cristo Jesus. Você que serve a Ele, que tem feito a sua decisão agora recente para Cristo, continue ciente que Ele é o único que pode nos salvar. Sendo assim, concluo esta aula de hoje dizendo: você que tem aceitado o plano da salvação em Cristo, não desista. A coroa da vida é para quem vai até o fim. No livro do Apocalipse está escrito: ser fiel até o fim e dar-te-ei a coroa da vida. Não estou dizendo que vai ser fácil a tua carreira cristã. Sei que está chegando, sei que aceitou o convite de Jesus para a salvação. Não é fácil, é difícil. Levantam-se muitas barreiras, muitas palavras contrárias, mas você não pode desistir. Lembre-se, esta vida terrena é rápida e passageira. A Bíblia diz que é 70 anos. Alguns, pela sua força, chegará aos 80. E o que passar disso é fadiga e canseira. Essa vida ela tem um fim. A vida terrena tem um término. Mas a vida eterna é para toda a eternidade. E a decisão que você fez foi a melhor escolha da sua vida. Aceitar a Jesus como seu Salvador. Para o cristianismo, para nós que somos cristãos, só há salvação em Cristo, e através de Cristo iremos para a eternidade, após a morte física, ou através do arrebatamento dos salvos da terra, para morar eternamente com Ele nos céus, aonde não há pranto, não há choro, não há dor, só há paz e alegria no Espírito Santo. Paz, gozo e alegria no Espírito. Então, foi a melhor coisa que você já fez na sua vida. Vou me incluir aí nessa palavra. Foi a melhor coisa que fizemos, foi aceitar a Jesus como nosso Salvador. Parabéns pela sua decisão. Continue. Próxima semana estaremos colocando aqui a 4ª aula. É isso, para a glória de Deus. Conhecendo a igreja. Vamos conhecer um pouquinho sobre a doutrina da igreja. As demais aulas já estão aqui no canal. Já é inscrito? Obrigado. Não é inscrito? Se inscreve aqui, vai. Deixa o like, compartilha, nos ajude a divulgar. Faça o YouTube entender que esse material, que esses vídeos faz bem às pessoas, que é importante para as pessoas, e eles vão divulgar com mais pessoas. E você compartilha aí na tua família, compartilha nos teus grupos de WhatsApp e faça com que chegue a mais pessoas para a glória de Deus. Amém? Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém.